E aí, galerinha, mancebinhos, mancebinhas, como é que vocês estão? Maravilha da natureza, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí tranquilos, sossegados, relaxadinhos, sentadinhos aí na sua escrivaninha, no seu reduto de estudos, preparado para dar continuidade no estudo da dilatação térmica. Na aula que nós fizemos anteriormente, nós discutimos a dilatação dos sólidos, linear, superficial e volumétrica. No caso da dilatação de líquidos, galera, a gente foca na dilatação do volume do líquido, ok? Dificilmente a gente imagina um líquido dilatando linearmente, né? Ou uma área de líquido. Então, normalmente a gente trata o volume como a variação do volume desses líquidos. E aí tem só uma coisinha importante que nós temos que comentar. Quando a gente aquece um líquido, a gente colocou esse líquido num recipiente. E esse recipiente também aquece. Então vamos supor que eu tenha um volume, um frasco totalmente cheio de um líquido. Se a gente aquecer esse líquido e ele transbordar, essa parte que transbordou não é a dilatação real do líquido. É uma dilatação que a gente chama de dilatação aparente. Vamos dar um exemplo numérico para você entender. Ó, vamos supor que a gente aqueça, o recipiente está totalmente cheio de um líquido, ok? Um líquido, sei lá eu qual, não é a água não, é qualquer um. Tá um líquido ali, tá bem cheio, tá até a tampa. Aí a gente aquece aquele recipiente. Quando a gente aquece aquele recipiente, o líquido, vamos supor que transbordou 2 mililitros de líquido, tá? Mas será que esses 2 mililitros é o tanto que de fato o líquido aumentou de volume? Não. Isso a gente chama de dilatação aparente. Vamos pegar o recipiente. Vamos supor que ao aquecermos o recipiente tenha dilatado meio mililitro. Quanto que dilatou de verdade o líquido se transbordou 2 mililitros? Pensa com o ganso. O líquido tem que ter aumentado o volume que o recipiente aumentou, meio ml, mais os 2 mililitros que vazaram, que caíram, que transbordaram. Então a dilatação real do líquido seria meio do recipiente mais 2 mililitros do que transbordou, que a gente chama de aparente, então daria 2,5 mililitros. A rigor nós teríamos isso daqui, ó. A dilatação real do líquido é o tanto que transbordou mais a dilatação do frasco, do recipiente. Como a gente pode substituir cada uma dessas equações pelaquela que a gente viu lá nos sólidos, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, e a variação da temperatura, eu posso escrever essa equação para os 3 carinhas que estão aí. E aí ficaria desse jeito. Como o V0 é o mesmo e o ΔT é o mesmo também, nós podemos escrever uma equação auxiliar que é essa daqui. O coeficiente de dilatação do líquido real é o aparente mais o do frasco. Belezeira? Então, essa é uma equaçãozinha que a gente pode usar como auxiliar. O que você tem que sacar no lance da dilatação dos líquidos? Você tem que sacar que o recipiente pode estar variando de volume significativamente. Terão indícios nos problemas que vocês vão resolver se deve-se ou não levar em consideração a dilatação do recipiente. Mas fique esperto, porque é isso daí que pode pegar você. Fechou? E quando a gente fala de líquido, a gente tem que falar da dilatação anômala da água. O que significa a dilatação anômala? Ora, anômala é fora do normal. Anômala, belezeira? Vocês conhecem esse efeito, esse fenômeno, mas às vezes não se atentaram. Olha só, quando a gente coloca alguma coisa no congelador, uma garrafa, uma latinha de refrigerante, cerveja, água, qual é o medo que você tem? O medo que você tem é de estourar a lata, é de estourar a garrafa. Por quê? Porque a água, ela tem uma dilatação anômala. Olha só que doido. Quando você pega e vai esfriando a água, ela vai contraindo como quase todo mundo na natureza. Chega no 4 graus Celsius, quando você vai esfriando, ela vai aumentando de volume. Umas ligações químicas vão se formando que ocupam mais espaço
e vai aumentando o volume. Ao invés de continuar diminuindo o volume, a parada aumenta de volume. E quando congela, dilata ainda mais. Então, olha só, nessa faixa de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius que acontece essa dilatação fora do normal, essa dilatação anômala da água, sacaram? E olha só que o que acontece, né? Uma coisa que rola na natureza e talvez seja uma das variáveis que influenciam da gente estar aqui conversando, da vida como a gente conhece. A densidade da água vai mudando. Muda pouquinho, mas já é importante. Olha só, como a densidade é a massa dividido pelo volume e a massa não muda, quando o volume diminui, a densidade aumenta. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Por isso que quando congela, o gelo boia. O gelo é menos denso. E isso faz muita diferença na natureza. Olha só, imagina que você tem aqui toda a vida aquática, né? Os plânctons, peixes, as paradas, tudo. A gente sabe que a vida aquática faz quase 80% da fotossíntese para a gente respirar. Imagina se a gente matasse tudo, metesse isso tudo no gelo. Ia azedar o pé do frango, é ou não é? Olha só como a natureza funciona de forma psicodélica. Imagine que a gente esteja num ambiente inicialmente a 20 graus Celsius. Aí, esse ambiente vai esfriando, tá? Vai esfriando até 4. Conforme vai esfriando até 4, a densidade aumenta. Então a água fria desce, a quente sobe. A fria desce, a quente sobe. Convecção. A gente estuda isso lá nas aulas de propagação de calor. Aqui é a convecção da água acontecendo. E aí o rio, o laguinho, esfria até 4 graus. Quando o ambiente começa a esfriar de 4 até 0, esse fluxo inverte. E aí a água fria sobe e a quente fica lá embaixo. Olha que loucura. Congelando a superfície do ambiente aqui, ó, do riozinho. Se esfriar ainda mais, só vamos ter uma crosta mais grossa de gelo. E o gelo é um bom isolante térmico. Então a vida aquática continua aqui. Salvo em grandes latitudes, né, que aí congela tudo, na Antártida, no Alasca, no Polo Norte, na Rússia, na Finlândia, né, que congela tudo. Aqui, na grande maioria das regiões do planeta, a gente tem a vida aquática continuando a acontecer. E o gelo se forma na parte de cima desses rios, desses lagos, porque o gelo tem uma densidade menor do que a água líquida. A água tem a sua maior densidade a 4 graus Celsius. Por isso que a água mais quente, né? 4, se comparar com menos 8 lá fora, 4 graus lá embaixo, 3, 2, 1, 0 aqui e tal, congelou, formou gelão, beleza, isolou e a vida continua. Fechou, galera? Então essa é a dilatação térmica dos líquidos. Espero que você tenha sacado. Finalizamos a parte de dilatação. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Até a próxima, galera. Valeu!